Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma passagem muito legal do livro de Jeremias, onde ele fala: levanta-te e desça à casa do oleiro. Esse é um convite de Deus para todos nós. E assim diz os versículos: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desça à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então todo mundo sabe aqui, né? Algumas pessoas até nem tanto sabem do que Deus está falando aqui em Jeremias. Que oleiro é isso? São as pessoas que fazem vaso de barro, né? Tem aquela mesa giratória, né? E ele vai moldando com as mãos. Aquela mesa vai girando, né? E tem o barro, ele vai moldando com as mãos e forma o vaso ou outras coisas. Aqui o exemplo é o vaso, né? E aí Deus fala assim no versículo 6: não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro, o casa de Israel, diz o Senhor? Eis que como barro na mão do oleiro, assim vós sois na minha mão, ó casa de Israel. Por quê? Deus estava falando isso naquela época, porque Israel estava voltada a iniquidades, a coisas que não dizia respeito a Deus, o nosso Senhor. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto é a ordem de Deus. Levanta-te, tenha atitude. E se dispõe a se colocar em minhas mãos. Porque muitos, como Israel, naquela época queria fazer a sua própria vontade. Não que nós não podemos fazer a nossa vontade, mas como está escrito na Bíblia, e o apóstolo Paulo nos fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos que procurar fazer coisas que não venham a nos destruir como pessoa, a não destruir nosso caráter, nossa honra, né? E aí nós entramos no quê? No pecado, nas iniquidades, nas transgressões, né? Então, essa foi a primeira ordem que a gente pode ver entre os versículos 3 e 6. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas, né? E Deus nos traz essa ordenança, né, de se levantar e descer a casa do oleiro, no versículo 2. E lá na casa do oleiro, ele vai te fazer ouvir coisas maravilhosas, que era um ensinamento para Jeremias passar para o povo. Então, descer a casa do oleiro quer dizer se colocar disponível para Deus, te moldar, te sondar, te fazer aprender, tirar coisas que não são dele,
fazer uma nova pessoa. Mas para isso, você tem que querer essa mudança, porque Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, tanto a mudança que vem de Deus, né, quanto a mudança da ciência, da psicanálise, da psicologia, é necessário que a pessoa tenha essa vontade, esse querer de mudar, de se dispor, de se despir como ser humano, mostrar aquilo que está ali errado em você, né? Para que possa ser pontuado, ser recolocado. O segundo ponto que nós podemos ver nesse texto é a ordem de Deus de descer, né? Esse é o passo mais difícil. Se não reconhecermos que somos dependentes de Deus, Deus não agirá em nossas vidas, né? Se dispor, se abrir para Deus, para que Deus faça essa mudança. E nós podemos ver um outro ponto aqui, é que Deus, mesmo que a gente não se abra para Ele, Ele nos conhece em nosso íntimo. E a gente vai ver aqui a referência bíblica sobre isso. Então, a referência está no Salmo 139, no versículo 1 e no versículo 13 ao 16. Senhor, Tu me sondas e me conheces, já dizia o salmista. Pois possuíste meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então Deus nos conhece do nosso íntimo, mas Ele precisa que a gente reconheça a grandeza dEle, que a gente se abra para que Ele possa fazer essa transformação, porque Ele é um Deus educado, amoroso, Ele é o nosso Pai e Ele precisa da nossa permissão para que Ele possa fazer mudanças em nossas vidas. E um outro ponto que deve ser analisado é que é necessário que nós exaltemos essa soberania de Deus, né? E que Deus seja exaltado em nossas vidas e não nós sejamos exaltados, né? Que está em João 3:30. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Então, é por isso que a necessidade dessa modelagem, dessa menção, né, ao olheiro e o vaso. Deus e nós, seres humanos, criaturas dele, deixarmos a nossa natureza humana, deixarmos essa natureza humana. Esse foi o convite que Deus fez ao povo de Israel e é um convite que Ele nos faz hoje e sempre. Nunca esqueça disso.